Então, quando a ética diz que o teu comportamento é certo, que o teu comportamento é justo, isso é aplicável de forma o quê? Universal. Olha só, a gente acabou de resolver questões sobre o Código de Ética e Conduta da Corregedoria. Você tem que me dizer se isso é moral ou se isso é ética. Você está estudando o Código de Ética e Conduta do Servidor da Corregedoria. Me diz se esse estatuto, se esse código está ligado à noção de ética ou está ligado à noção de moral? Noção de ética, tá? Os estatutos que definem condutas éticas, na verdade, é um compilado daquilo que a ética já avaliou nos servidores, e a ética disse, esses padrões aqui de conduta são padrões o quê? Corretos, são padrões o quê? Éticos, são padrões que a gente espera que você adote, porque a gente já observou servidores, o que é? O comportamento dos servidores é o quê? Ética ou moral? O comportamento dos servidores é ética ou é moral? Moral. Aí a ética já avaliou esses comportamentos, tinha alguns que ela reprovou e outros que ela aprovou. Os comportamentos aprovados foram colocados, os comportamentos indicados como éticos foram compilados nesse código de ética. Então, o código de ética está ligado à noção de ética, tá bem? Então, ética é uma matéria, ética é uma teoria, ética é uma ciência, ética é conhecimento, ética estuda. O que ela estuda? O comportamento das pessoas, as regras de convivência entre grupos, entre sociedades, entre religiões, né? E aí isso é estudado pela ética. O que a ética estuda? A moral. A moral são os comportamentos dos indivíduos em sociedade, tá? Então, fica com isso bastante firme. A moral varia, a moral muda, a moral é mutável, variável, temporal. A ética não. A ética é universal. A ética é permanente, porque o que é certo, gente, é sempre certo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, a ética, ela não muda assim como a moral, tá? Ela é mais permanente. Imutável são as palavras que você joga para a ética, tá bem? Agora vamos resolver as questões. Vamos lá. Os conceitos de ética e moral estão relacionados à noção de certo e errado, bem e mal, embora às vezes os conceitos sejam usados de forma intercambiável. O que seria intercambiável? Trocados, né? Representam preceitos filosóficos o quê? Diferentes, porque a ética, letra A ética consiste em princípios gerais definidos pelo grupo? E, gente, os princípios definidos pelo grupo, isso é o quê? Moral, né? Moral. São as regras de convívio daquele grupo, os princípios para aquele grupo poder conviver. Isso é moral. Letra B. Porque a ética é governada por normas sociais e culturais? Não, gente. O que são normas sociais e culturais? A moral, né? Letra C. Porque a ética é regida por normas legais ou profissionais aplicadas aos indivíduos. A ética se aplica aos indivíduos? Sim, porque o que a ética faz? Lembra o que a ética faz? Ela observa comportamentos. O que são esses comportamentos? A moral. Ela observa a moral, ela observa o comportamento das pessoas, aí ela avalia.
Ah, isso que esse pessoal fez é feio demais. Aí ela reprova. Ou, ó, essa conduta desses servidores daquela repartição é tão bonita, tão excelente, tão certa, tão maravilhosa, que ela definiu como ética. Certamente essa conduta entrou no teu código de ética, entenderam? A ética, ela observa comportamentos, que é a moral, avalia esses comportamentos, critica quando tem que criticar, ou ela aprova esse comportamento e aí ele acaba sendo exigido dos indivíduos de forma universal. Então, quando você lê o seu código de ética, ele acaba sendo uma referência de um guia que você vai seguir, que você pode aplicar em qualquer repartição pública, de qualquer canto do Brasil, ou até mesmo no exterior, porque uma regra ética, ela é sempre o quê? Universal. Aquilo que ela definiu como certo, como padrão de ética, ela é universal. Eu gostei da letra C, mas vamos avaliar as outras. Letra D. A ética tende a variar de uma sociedade para outra e depende de fatores como religião e cultura? Isso diz respeito ao quê? Moral. E letra E. A ética é estruturada pelo grupo, não deixando margem de escolha individual. O que é estruturado pelo grupo? A moral. Tá? Então eu fiquei com a letra C, já que ele perguntou da ética. Questão CESP, tá, gente? Não mexi uma vírgula. Vamos lá, quarta questão. Outra questão que eu não mexi em nada, pode aparecer para você. A respeito de ética, moral, princípios e valores, julgue os itens a seguir. Item 1. A ética tem como objetivo uma reflexão crítica. Vamos lá. Eu posso dizer que a ética faz uma reflexão crítica? Sim, porque a ética é uma ciência da filosofia. E o que é filosofar? É observar algo e fazer um pensamento crítico sobre aquilo, uma análise crítica. Então, a ética, sendo uma disciplina, a ética, sendo uma matéria, ela faz uma análise crítica sobre algo? Faz. Sobre o quê? Sobre a moral, né? O que ela avalia? O que a ética estuda? A moral. Então, ela faz um pensamento crítico da dimensão moral do comportamento social e busca o fundamento do valor que o norteia? Certo. Item 1 está certo. Item 2. A moral. A moral é atemporal, é universal. Essas características são da moral. A moral não é a regra de convivência de um grupo, de uma sociedade, de uma religião, de uma cultura? Então ela é universal? Não. Ela é regional. Ela é cultural, entendeu? Eu estou falando da moral. A moral é regional, cultural. Ela muda de tempos em tempos, porque a regra de um grupo, ela vai modificando, né? Então, a moral, ela é temporal, regional, cultural, enquanto a ética é atemporal. A ética não muda. O que é certo é sempre certo, em qualquer lugar do mundo. Ela é atemporal e ela é universal e ela é imutável. Eu estou falando de quem? Da ética, tá? Então, essas qualificações aqui, no número 4 aqui, tem 2, não é da moral, e sim da ética. Ser atemporal, ser universal, são características da ética e não da moral. Item 3. Esse item 3 eu achei o mais difícil da gente identificar. Vamos lá. Os princípios éticos são normas que determinam o comportamento social. O que vocês acham, gente? Quando chega uma norma ética, um valor ético para a gente, uma diretriz ética, ela se destina
a definir comportamento em sociedade? Ó, o princípio ético são normas que determinam o comportamento em sociedade? Sim, porque o que a ética fez? Ela observou comportamentos e ela disse, esses comportamentos aqui não são bons, eu não quero isso para o mundo, tá? Agora, esses comportamentos dessa cultura aqui, ó, esses comportamentos dessa unidade de servidores da Corregedoria do Rio de Janeiro, ó, esses comportamentos são bons, são do bem, são justos, são valores reais, são honestos. Então, esses comportamentos eu vou definir como bons. E aí ela define como bons de forma universal. E eles passam a ser determinados como rota de comportamento, como padrão de comportamento para todo mundo, né? Então, essa primeira parte eu gostei. Os princípios éticos são normas que determinam o comportamento social em função de valores, porque da onde ela tirou essas normas éticas que determinam comportamento? Em função de quê? Da onde ela tirou? De valores, inicialmente com dimensões no indivíduo, no grupo ou na classe social, no povo ou na própria o quê? Humanidade. Ó, como abre. É um pensamento mais o quê? Universal. Então, o item 3 está certo, mas esse foi o mais difícil de enxergar, tá? Mas a ética sempre associa como algo que se aplica ao indivíduo como um padrão de conduta que o indivíduo deve seguir. E como é que a ética chegou nesse padrão? Ela chegou nesse padrão observando comportamentos. Aí ela vai eliminando os ruins, vai dizendo que é ruim e vai ficando com os comportamentos o quê? Bons. E esses comportamentos bons vão servindo como diretrizes para determinar o comportamento da sociedade, né? Então, quando você quer acertar, e segundo Aristóteles, quando você deseja realmente ser feliz, você precisa ser o quê? Ético, né? Se você quer alcançar a felicidade, você sempre tem que trabalhar dentro das virtudes. Quais são as virtudes? Nossa, as virtudes da ética são tão bonitas. Falar a verdade. Sempre a verdade é uma das virtudes mais bonitas da ética. Ser honesto, né? Ser justo. Então, justiça, verdade, honestidade, probidade são referenciais éticos, são virtudes éticas. E aí, segundo os filósofos, se você realmente quer ser feliz, você tem que seguir esses